Meus caros irmãos e amigos, hoje deixamos de lado os assuntos teológicos propriamente ditos e trazemos reflexões e orientações pastorais com base na palavra de Deus e na ética cristã sobre o posicionamento que todo cristão deve ter diante do dever cívico de eleger seus representantes para o Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, votando para deputado federal, no Senado Federal, elegendo senadores e também nas Assembleias Legislativas, elegendo deputados estaduais. Teremos eleições no próximo dia 7 de outubro, quando os brasileiros farão a escolha das pessoas que os representarão à frente dos destinos políticos e administrativos de nosso país. Poderemos eleger pessoas de bem, mesmo com seus defeitos, pois ninguém é perfeito, pessoas que atuarão de acordo com os interesses maiores da nação, ou pessoas de má fé, que usarão a política em proveito próprio ou de grupos e poderão levar o país ao caos moral e institucional, como vem ocorrendo na história recente do Brasil. Daí, a responsabilidade que temos como cidadãos brasileiros e cristãos na escolha de candidatos que irão nos representar. Por isso, desejamos dar a nossa contribuição para exercermos o nosso dever como cidadãos brasileiros e norte-riograndenses, de modo consciente e democrático, mas, acima de tudo, com respeito aos princípios que norteiam nossas escolhas com base na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Em primeiro lugar, o que é a política? Política significava originalmente o conhecimento, a participação, a defesa e a gestão dos negócios da polis, da cidade, na Grécia Antiga, não é? A política, na sua origem, se destinava a administrar os interesses dos cidadãos na cidade ou na polis. Daí vem a palavra política. Estamos vivendo o período mais decadente da história política de nosso país. Vivemos numa falsa democracia, onde a corrupção tomou conta do tecido social como um câncer em metástase. São raras as áreas da administração pública federal, estadual ou municipal que não foi contaminada ou que não foram contaminadas pelo maior esquema de corrupção da história, inclusive um dos mais terríveis do mundo. A classe menos confiável para a população é a dos políticos. Vejam a que ponto chegamos. O país está dominado pelo crime organizado, em facções. Assistimos à falência da política, dos governos. Não há mais autoridade respeitada, a não ser as Forças Armadas, último reduto de seriedade e dignidade no país. Não é pessimismo, é a realidade que todos conhecem. Governos que prometeram beneficiar os pobres, beneficiaram muito mais os empresários ricos e corruptos. A família não tem mais valor no Brasil. O casamento é desvalorizado, enquanto uniões esdrúxulas, condenadas pela palavra de Deus, são exaltadas. Estamos realmente à beira de um abismo moral jamais imaginado como cristãos. O que fazer? Apenas orar? Cantar nas igrejas? Jejuar algumas vezes por semana? Essas práticas de caráter espiritual são muito importantes. Mas para contribuirmos para mudanças morais e éticas na nação, precisamos fazer algo mais, além de oração. A palavra oração termina em ação. Precisamos agir, tomar posição. João Batista pregou no deserto contra os corruptos do seu tempo. Jesus criticou o governo de Herodes, chamando até ele de aquela raposa, por causa de sua astúcia política contra os cristãos. Assim, vamos às orientações mais práticas diante do próximo pleito. Primeiro, como cristão deve agir como eleitor, como cidadão brasileiro. Antes de votar, pare, ore a Deus para votar por fé e não pela emoção ou pela lógica. Essas eleições não são apenas políticas, são uma decisão por continuar debaixo de maldição ou se afastar dela. Imagine você votar num candidato ou uma candidata que seu partido tem uma filosofia contra Deus. Partido que aprova o crime hediondo do aborto sem o menor escrúpulo. No Brasil, assassinam 1 milhão de crianças covardemente no ventre da mãe todos os anos. Friamente, o único argumento para legalizar o aborto é porque mães pobres cometem aborto clandestino,
Para eles, a solução para a gravidez indesejada é matar, assassinar de um modo cruel um ser inocente no lugar onde deveria ser o seu ninho acolhedor e transforma o útero num túmulo, num lugar de destruição da vida. Será que Deus fica em silêncio? Será que Deus não está vendo isso? Você é contra o uso de uma arma para combater criminosos. A polícia que defende o desarmamento, não só da população, mas defende até que a polícia não use armas. Sim, pessoas dos direitos humanos no Brasil, não é? Policial não deve usar arma para enfrentar criminosos que usam armas pesadas. Deve usar apenas o diálogo. Mas essas pessoas não dão uma palavra em favor de 1 milhão de bebês assassinados cruelmente todos os anos em nosso país. Meus irmãos e amigos, acordem. A vida é um dom de Deus. Deus não aceita que o ser humano seja destruído dessa forma, covardemente, cruelmente, sem ter chance de ter o direito à vida. O direito mais sagrado que o ser humano tem, o direito à vida. Esse é um direito natural, que está acima de qualquer direito, acima de qualquer lei ou preceito jurídico. Então pense bem, quem assassina um ser humano no ventre da mãe é um criminoso, uma criminosa, seja pai, mãe, médico ou enfermeiro. Pela lei de Deus é isso, assassino. Veja bem, você não faz isso, não concorda com isso, mas na hora de votar, vota num candidato ou candidata que aprova tranquilamente o crime hediondo do aborto. Você combate os que matam na rua, que assaltam e matam pessoas indefesas. Não é? Você fica indignado com as notícias do jornal, da TV, mas você fica em silêncio. E não diz nada contra os criminosos que matam bebês no ventre da mãe. Como você se classifica então? Como Deus está vendo você? Responda, mas eu tenho a resposta. Você é tão criminoso quanto eles ou elas. Não posso ver de outra forma. A palavra de Deus diz no 6º mandamento: não matarás. Êxodo 20:13. O verbo no hebraico diz não matar intencionalmente, de modo doloso, com a intenção deliberada de matar, de assassinar. O mesmo livro do Pentateuco diz a palavra: de palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23:7. Se você ler o contexto, Deus está dizendo para não cometer injustiça contra o pobre, não ser falsa testemunha, incluir o respeito à vida do inocente. Não matarás o inocente e o justo. Desse modo, fique por aqui, alertando os amados irmãos e amigos nas próximas eleições. Procure saber o que seu candidato acha do crime hediondo do aborto. Se ele ou ela concorda, seja qual for o motivo, saiba que incorre nas penas da lei de Deus. Não suje sua consciência de sangue inocente, como os abortistas. Suja suas mãos de sangue dos que não tiveram o direito de nascer. Fique conosco, até já.